Então vamos lá, vamos continuar estudando as redes dos computadores. E agora eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Eu vou apresentar para vocês, vou mostrar a vocês como os diferentes equipamentos de rede funcionam de formas diferentes, um mais inteligentes do que os outros, certo? Um com mais know-how, com mais tecnologia do que o outro, certo? Então vamos lá, vamos que vamos. Então vamos ganhar tempo, vamos lá direto para a nossa ferramenta, para o nosso vídeo não ficar muito longo, certo? Vamos trocar aqui, certo? Então para isso eu vou montar duas redes, né? Do lado esquerdo eu vou montar uma rede com um hub, certo? Computadores e um hub, e do lado de cá eu vou montar uma outra rede com computadores e um switch, certo? Então deixa eu começar aqui a montar a rede. Vou colocar aqui um switch, vou colocar aqui um hub, certo? E no lado de cá, como eu falei, eu vou colocar os computadores. Eu preciso colocar três para ficar mais evidente o funcionamento de cada um dos diferentes equipamentos. Nesse caso aqui do hub e do switch. E aqui também eu vou colocar três equipamentos, certo? Vai até um notebook aqui, mas não tem problema não, certo? Pronto. Agora, só para ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou conectar ele utilizando a conexão automática. Não precisa não precisa ter problema. Em um outro vídeo eu vou apresentar todos os cabos, os diferentes tipos de cabo, como cada um funciona, quando você aplica cada um. Nesse momento aqui eu vou só apresentar, né, o foco aqui é o funcionamento do hub e do switch. Então não precisa se preocupar agora com os diferentes tipos de cabo. É por isso que eu vou utilizar a conexão automática. Então vamos lá, usando aqui a conexão automática, vou conectar aqui, ó. Conectei todos os computadores ao hub e vou conectar agora os computadores ao switch. E eu quero que vocês percebam logo de cara uma diferença aqui nas luzes que vão piscar aqui no switch. Então notem que no hub eu fiz a conexão, certo? Fiz toda a conexão física e assim que eu conectei ficou tudo verdinho. Aqui no switch é diferente. Note que ele está piscando de laranja, certo? Ele está aqui aprendendo, vamos chamar assim, certo? Depois eu uso uma palavra mais técnica. Então está aqui, ó, tá assim, é como se o hub tivesse, como se não, ele está aprendendo quem está se conectando, quem está conectado a ele, quem está se conectando aqui, e demora um pouquinho. Note que agora que ele está começando a ficar verde as conexões, certo? Então vamos lá, já fiz todas as conexões físicas. Vamos agora aqui fazer as conexões lógicas, né? Vamos conectar logicamente. Vou aqui configurar o IP de cada uma das máquinas. Então vou clicar aqui, Desktop, IP Configuration. Então nesse caso aqui eu vou colocar a rede, também uma rede de uma rede IPv4 classe C. Deixa eu trocar de tela aqui só para lembrar de novo. Então notem, no IPv4 classe C eu tenho 4 octetos. Os três primeiros octetos aqui da classe C destacados em branco identifica a rede. E o último octeto aqui destacado em preto identifica o host, a máquina e o equipamento. Então notem, é um número só que tem duas informações. Parte do número você olha, identifica, ó, isso aqui é classe C, então os três primeiros identificam a rede. E o último octeto identifica o equipamento, a máquina, o host. Então vamos lá, voltando para a ferramenta aqui, pronto. Então cliquei aqui, eu vou botar aqui 192.168.10.10. Então notem, qual é a rede aqui? O 92.168.10 e a máquina 10. Então o IP dessa máquina é o 92.168.10.10. Essa máquina está na rede 192.168.10, certo? Pronto, fechei aqui, vou configurar a segunda. Botei aqui 11, apertei Tab e 12, certo? Pronto. Então, antes de continuar e ir para a configuração da segunda rede, que tem o switch aqui, deixa eu fazer aqui uma espécie de disclaimer. Eu falei aqui, ó, a rede 192.168.10, certo? Essa expressão, essa não é a maneira mais técnica de se referenciar uma rede, certo? Mas não se preocupe, eu vou ter um vídeo específico para falar isso,
das sub-redes, certo? Por exemplo, nesse vídeo específico, eu vou tratar um pouco mais, ou de maneira mais aprofundada, deixa eu tirar as imagens aqui, ó, essa imagem, que eu vou falar de máscara de sub-rede, e aí vai ficar mais evidente quando estiver me relacionando, falando sobre esses pontos de rede, certo? Retornando aqui, o objetivo é mostrar a diferença de funcionamento do hub com o switch. Então vamos lá, volta para a ferramenta, vamos lá. Então aqui, você bota o mouse em cima, aparece aqui o 92.168.10, e aqui eu vou colocar uma outra rede, ó. Vou botar aqui o 92.168.11. Então aqui é o 92.168.11.10. É a primeira máquina, aperto o Tab. Aqui é a segunda, o 92.168.11.11. Segunda máquina configurada. Terceira máquina, que nesse caso aqui é um notebook, o 92.168.12. Então note, todo mundo configurado. Bora ver aqui, ó. Bota o mouse em cima, 92.168.10.10. Bota o mouse, o 92.168.10.11. O 92.168.10.12. Todo mundo configurado aqui na rede 92.168.10, certo? É classe C IPv4. Aqui o 92.168.11.10, essa o 92.168.11.11, o 92.168.11.12, todo aqui na rede 92.168.11, IPv4 classe C. Agora vamos ver como é que funciona de maneira mais específica o hub. Eu vou trocar aqui de tempo real para a simulação e enviar uma carta do PC 2 para o PC 0 e vamos acompanhar passo a passo. Clico na carta do PC 2 para o PC 0 e vou clicando aqui, ó. Note, sai do primeiro, vai para o hub, do hub, clico de novo, ele distribui para todo mundo, certo? Note que a máquina que não era para receber, descarta o pacote. Continuo, a máquina que recebeu envia o retorno, chega de novo no hub, clico de novo, ele envia para todo mundo. A máquina que enviou, né, a máquina que tinha que receber a confirmação, recebe aqui o Vzinho, ó, e essa de cá descarta. Então, o que é que eu quero? Vou tirar agora aqui da simulação. Pronto, deu sucesso. Volta aqui. O que é que eu quero que vocês percebam? O funcionamento do hub. Ele recebeu um pacote, ele tinha que enviar para uma máquina específica, mas ele enviou para toda a outra máquina também. Então, o que é que significa? O hub ele trabalha com o conceito de inundação. Ele não consegue distinguir uma máquina da outra. Então ele recebe um pacote, como ele não sabe para qual máquina, ele não tem como distinguir a máquina, ele envia para todo mundo que está conectado a ele. Por isso que ele tinha que enviar para uma máquina específica, mas ele enviou para outra também, e a outra teve que ter o trabalho de verificar aquele pacote, né? Não é para mim, tenho que descartar. É por isso que nós falamos que o hub trabalha inundando, ele trabalha fazendo um broadcast, ele recebe e envia para todo mundo de maneira indiscriminada, certo? E isso, por causa disso, ele sobrecarrega a rede. É por isso que nós falamos que assim, não é muito interessante, não é bom trabalhar com hubs em redes que tem um número muito grande, muito significativo de computadores, certo? Até redes pequenas, mas que trabalham com aplicações que fazem muita troca de pacote. Por exemplo, você tem uma rede pequena, né? Mas naquela rede ali você tem várias máquinas que estão jogando jogos online, certo? Localmente ou através da internet. Vai ter uma grande troca de pacotes. Se eu ficar trabalhando com a conexão com o hub, assim, o próprio funcionamento do hub já vai gerar uma sobrecarga para aquela rede. Então por isso que a gente fala que o hub trabalha inundando as conexões, certo? Entre aspas, ele trabalha com a inundação, ele trabalha com o broadcast, a gente chama ele de um equipamento burro. Agora vamos ver como é que funciona o switch. De novo aqui trocando, vamos lá para o switch. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá para ficar mais evidente. Vou tirar do real, vou apagar aqui, né? Aqui foi do outro. Vou trocar aqui do real time para a simulação. E para que vocês vejam o funcionamento completo do switch, tem que fazer o teste mais de uma vez. Eu vou enviar do laptop para o computador 3, para o PC 3. Então vem cá a cartinha, clico daqui, clico para cá. E aí vou começar, ó.
primeira, ele enviou para o switch, aí vou clicar de novo. Opa, um funcionamento similar, igual ao hub, enviou para todo mundo, certo? Recebeu o que não tinha que receber, descartou, continuo clicando aqui, volta, ou seja, estou respondendo, PC respondendo, clico de novo, ó, já começou a ser diferente. Ele já funcionou de forma diferente. Então, note, eu enviei e aqui, ó, deu ok, sucesso. Note, eu enviei aqui do laptop para o switch, ele não sabia, assim, estava todo mundo conectado, ele enviou para todo mundo, porque ele estava aprendendo, certo? Ele enviou para todo mundo, essa máquina não respondeu, descartou, essa máquina recebeu e respondeu. Ele, opa, ó, a máquina estava aqui. Ele já aprendeu, já sabe onde a máquina está, né? Porque quando a máquina responde, ele recebe o endereço da máquina também que respondeu. E aqui ele respondeu para a máquina, para o local correto, né? Ele não enviou para cá, diferente do switch. Então, esse foi a primeira simulação. Vou aqui apagar, tirar para sair o sucesso aqui. Vou fazer de novo agora a mesma comunicação, daqui para cá. Vou agora passo a passo de novo. Envio o pacote do laptop para a máquina 3, né? Parou aqui no meio do switch. Vou continuar. Note que já mudou. Ele não enviou mais para essa máquina aqui, porque ele já aprendeu que o PC3 está conectado nessa porta. Porque na troca de informação anterior foi essa porta aqui, por essa porta que o PC3 respondeu. Continua aqui, ó. Ele responde e ele continuando aqui o mesmo comportamento. Então note, essa é a diferença. É por isso que nós dizemos o seguinte, ó, o switch é um equipamento mais inteligente, certo? Note que na primeira comunicação ele trabalhou com broadcast, ou seja, similar ao hub. Aí depois ele recebeu o pacote. Na segunda comunicação ele já não fez o broadcast. Ele já aprendeu em qual porta cada máquina está e começa a fazer o envio específico. Bora fazer mais um teste aqui, voltando para a ferramenta. Vou fechar aqui. Eu não vou mais comunicar o laptop com o PC3. Agora vai ser o laptop com o PC4. De novo, cartinha, laptop, PC4. E aí eu vou, começo. Vamos lá. Note, similar ao hub, envio para todo mundo, continua aqui, ó, o PC4 respondendo, vai agora para frente, envia especificamente. Vou deletar aqui, fazer uma outra comunicação para cá. Continua agora aqui, ó, cadê? Apertando o botão, vai para frente. Quando chega aqui, já tem o envio específico que ele já sabe em qual porta está o PC4. Continua, vai para frente, a comunicação chegou ao final. Então, assim, essa é a diferença de funcionamento entre o hub e o switch. É por isso que nós comumente chamamos, ó, o hub é um equipamento burro, ele trabalha com inundação, ele faz broadcast, ele recebe e envia para todo mundo que está conectado a ele. O switch não, o switch ele é mais seletivo. Ele vai ter um momento que ele está aprendendo em qual porta cada uma das máquinas está, e aí quando ele aprender, ele vai deixar de trabalhar com broadcast e fazer o envio específico. Eu não sei se vocês já perceberam, vocês notam uma série de lâmpadas, de LEDs piscando quando você vai nos equipamentos de rede. Você não quer aquilo ali. Aquilo ali é a troca de informação que está acontecendo na rede, e é através dessa troca de informação que os equipamentos vão aprendendo, certo? Esse é só um dos processos, vamos chamar assim, que a tecnologia que está implementada nos switches utilizam para a aprendizagem. Existem outros, mas assim, eu queria mostrar especificamente como é que funciona o switch e o hub, porque a gente chama que o hub é um equipamento burro e o switch é um equipamento mais inteligente. Ou seja, o switch ele vai aprendendo com o tempo e passa a fazer um envio mais específico para a máquina que precisa receber informação, e com isso ele diminui o tráfego de informação na rede, ou seja, ele deixa de enviar pacote para quem não tem que receber pacote, certo? Pode parecer pouco, mas em uma rede maior, em uma escala maior, isso traz um prejuízo gigantesco.
certo? Era sobre esse assunto que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Até a próxima, um grande abraço, tchau.